Joel, eu quero liberar uma palavra que está aqui, que na realidade é um princípio. Deus não age por necessidade, Deus age por princípios. Amém? Você deve ter ouvido isso. Então, assim, com Deus você não vai conseguir muita coisa, ou quase nada, bancando necessitado. Você vai ter uma necessidade, mas procurar na Bíblia qual é o princípio para resolver essa necessidade. Amém? Há uma coisa que, durante as ministrações, eu falei aqui, embora isso eu já disse para a igreja, e nós seremos muito felizes se lembrarmos como que Deus funciona. Amém? E o livro de Joel, há uma coisa que me anima muito e já tenho visto isso acontecer. Joel capítulo 2. Todo mundo conhece Joel 2:28, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aqui no 2:28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E há de ser que depois. Se está dizendo que é depois que ele vai derramar o espírito dele sobre toda a carne, e haverá profecias, sonhos e visões, se é depois, é porque existe uma coisa o quê? Antes. O que vem antes? Antes vem assim, ó. Verso 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá dela. O que vem antes de então? É que um povo ia se arrepender completamente, em jejum, oração, pano de saco, cinza, chorando entre o alpendre e o altar. Então Deus faz uma coisa. A primeira coisa que ele faz quando um povo se arrepende é Deus voltar a cuidar do seu povo. E como é que Deus, o Criador, mostra que está cuidando do seu povo? Quando ele começa a devolver a fartura perdida. A fartura. Amém? Aqui diz assim, ó: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio o trigo, o mosto, o óleo, e dele sereis fartos. E vós não vos entregarei à humilhação entre as nações. Versículo, para ganhar mais tempo, versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos, porque ele vos dará ensinador de justiça, e dará e fará descer a chuva, a temporã e a seródia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho, e restituirei os anos que o gafanhoto consumiu, o pulgão, a oruga e o meu grande exército que eu enviei contra vós. Verso 26. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Perceba que existe uma grande relação entre escassez e vergonha. Pela segunda vez Deus fala: o meu povo não será mais envergonhado. Aonde existe escassez, aí também existe vergonha. Depois que um povo se arrepende, a primeira coisa que Deus dá é a devolução da prosperidade. A segunda coisa que ele diz que vai dar é um ensinador de justiça. A irmã assim costuma dizer instrutor sábio. Aqui diz, ele vai dar um ensinador de justiça. Repita comigo: prosperidade. Ensinador de justiça. Você sabia que é um ato da graça de Deus você ter alguém ou alguma coisa que te ensina o caminho certo? E você sabe que é um ato da ira de Deus te entregar a um tralha para te ensinar. Quem já leu na Bíblia que quando Deus queria se vingar do povo, ele entregava eles para qualquer pessoa ensinar? Quem já leu isso na Bíblia? O Vinícius, que é um leitor, sabe disso. Quem mais além do Vinícius?
Quando Deus fala, vou te entregar para quem você gosta de aprender. A falta da instrução é um ato da ira de Deus. Então, quando Deus começa a mostrar o favor dele para você, primeiramente, ele te devolve a prosperidade perdida. Porque tudo vem dele. Segundo, ele te dá acesso a quem vai te ensinar o caminho para ele. Seja um pastor, seja um profeta, seja um bom livro para você ler. Ele vai te tirar do engano e te levar ao acerto. Depois que você está de barriga cheia, próspero, em paz, aí vem a terceira e última coisa. Versículo 28. Assim, verso 27. E sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será mais envergonhado. E há de ser. Quer saber se Deus está no meio de um povo? Observe se esse povo está sendo instruído e prosperando. É um sinal da mão de Deus em um lugar. Amém? É um sinal da mão de Deus em um lugar. Agora, o que acontece depois que você é instruído, prospera? Aqui que está a parte mais extraordinária e para alguns perigosa. Depois que a pessoa prospera, ele vem com a coisa mais importante. Ele fala, e depois derramarei do meu espírito. E depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sabe qual é a maior demonstração de amor que você pode dar para Deus? É depois que você não tem que orar mais para comprar um bujão de gás. É depois que você não tem mais que fazer uma campanha para pagar uma conta de luz. É depois que você não tem que vir para 10 cultos de oração para arrumar um emprego. É depois que você está todo pleno, você pega essa plenitude e fala, ok, agora esse meu estado de paz eu uso para buscar o Espírito Santo. Isso é um padrão. Isso é um padrão. Agora, lamentavelmente, muitas pessoas não sabem o que isso significa. Boa parte das pessoas começa a buscar Deus, vem para a igreja, vai para alguma campanha, todo quebrado, todo destruído, pede as coisas para Deus e depois que consegue qualquer coisa, ao invés de pegar tudo isso e devolver e entrar na próxima fase, eles usam a sua prosperidade para se desviar. Quando, na realidade, todo o tempo de prosperidade na vida do povo de Deus é o anúncio de um novo derramado do Espírito Santo. Eu vou repetir. Todo tempo de prosperidade na vida de um povo é o anúncio de um novo derramamento da própria pessoa de Deus. Então, a prosperidade sobre a tua vida, ela pode ser um momento só para você satisfazer os teus desejos e meter o pé, como muitos fazem, ou ela pode ser um momento que você vai dizer assim, eu entendi, Senhor, que tu cumpriste mais uma vez o teu padrão. E como agora eu não perco mais noite de sono pensando como que eu vou comprar comida, eu não preciso mais escolher qual conta pagar. Eu não preciso mais ficar fugindo da Light. Agora eu tenho paz, agora eu tenho roupa, agora eu tenho comida, ok. Toda essa paz, eu vou agora transformá-la em uma relação de amor, porque eu sei que o Senhor agora vai derramar o teu Espírito sobre a minha vida. Até aqui quantos estão entendendo? Quando Deus fez o mundo, a terra era sem forma e vazia, era uma bagunça. E Deus foi lá e fez o homem e disse, se vira, foi isso? Não. Deus fez o mundo estava todo quebrado, Deus fez o mundo, arrumou o mundo, deixou tudo lindo, tudo arrumadinho, e depois ele pegou e falou assim, vamos fazer o homem. E botou o homem no lugar todo perfeito. Depois fez a mulher. Eu te pergunto, quem veio primeiro? O homem
o sopro do Espírito, o homem ou a coisa próspera? A prosperidade primeiro, ou seja, o suprimento, a provisão. A única pessoa que tenta botar alguém no mundo tudo quebrado é um desmiolado e o Satanás. Já Deus não. Deus cria a provisão e depois ele coloca a pessoa e depois ele ainda enche do Espírito Santo. Vou te dar um último texto para te mostrar isso. Já fui para Gênesis, fui para o livro de Joel, agora eu vou para o livro de Mateus. Lembra quando Pedro foi chamado para o ministério? Que Jesus disse, deixa tudo e me siga? Quem lembra disso? Pedro já seguia Jesus Cristo, sim ou não? Não. Pedro chega lá e fala assim, me empresta teu barco. E ele entra dentro do barco e vai para mais longe. Depois que Cristo prega, ele fala, agora você pega e joga a rede no lado direito. Pedro disse assim, jogamos a rede a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Jogou a rede e pescou tanto que prosperou a vida dele, dos sócios dele e de quem estava ao redor. E pescou tanto que teve que chamar pessoas para poder ajudar. E pescou tanto que a rede quase que rompeu. Depois disso, Pedro ficou tão abalado com a bênção que olhou para Jesus e disse, afasta de mim porque eu sou um pecador. Porque à vista da pescaria ele ficou assustado. Aí sim Jesus disse, não temas. A partir de hoje, tu serás um pescador de homens. Deixa tudo e o quê? Quem veio primeiro? O suprimento ou o chamado? Quem veio primeiro? O suprimento ou o chamado? O suprimento. Portanto, não quero inverter essas coisas. Você, quebrado, falido, destruído, não tem muita coisa para ensinar ao mundo. Porque aqui está dizendo que quebrado é motivo de vergonha. Então não tenta se encher do Espírito e ficar quebrado. Não tenta falar muito de Deus e continuar quebrado. Busque conhecer e se encher de Deus e primeiro deixar Ele resolver esse assunto. E quando você estiver muito legal, sabe? Quando você estiver no mínimo no 0 a 0, nem devo, nem tenho, mas já estou zerado. Tudo que entra agora é lucro. Aí você olha para trás e fala assim, podia ir para a praia, podia faltar culto, podia maratonar, podia viajar com meus colegas, podia tudo. Mas sabe, o tempo que eu usava para Deus para ganhar coisas e agora eu tenho, esse mesmo tempo agora eu vou usar para me relacionar com quem? Com Deus. E aí você vai ter um derramamento do Espírito de Deus. Porque primeiro vem a provisão de Deus e depois vem o Espírito de Deus. Primeiro ele manda a provisão dele e depois ele manda dele mesmo. E por que que primeiro você tem que aprender a se encher dele depois que você tiver as coisas dele? Porque se você não se enche dele, você perde as coisas dele. A maioria das pessoas que eu conheço que começaram a ganhar coisas de Deus, perderam um tempo depois. Porque não tiveram Deus para ajudá-lo a tomar conta de tudo que Deus deu. Logo, muita coisa que Ele vai te dar, muita coisa que Ele vai te prosperar, é o ato da graça dele, o ato da bondade dele. E depois que Deus olha e fala, e agora? O que você quer de mim? O que você vai pedir hoje? E você chegar e dizer assim, ó, eu tenho óleo, eu tenho arroz, eu tenho feijão, eu tenho carne, conta tá paga, eu tenho roupa, eu tenho sapato, eu tenho tudo, sabe? Eu não vim te pedir nada. Eu agora vim te pedir uma coisa, me enche da tua própria presença. Essa vai ser a maior prova que você o ama. Quando você não buscar mais a Deus por causa de suas necessidades, mas você buscar a Deus por causa de sua própria presença. Aí Ele derrama do Espírito Santo.
E aí o Espírito Santo vai fazer por mim e por você, por mim e por sua família, por mim e por sua casa, aquilo que o dinheiro não pode fazer. Olha o que ele diz: então derramarei, e há de ser que depois disso, e há de ser que depois, amém? E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Isso aqui o dinheiro não compra. Vossos filhos profetizarão, porque só o Espírito Santo para mudar a mente de uma pessoa. Os vossos velhos terão sonhos. Só o Espírito Santo para fazer um idoso, um velho, sonhar. O remédio pode comprar uma roupa. O dinheiro pode comprar uma roupa, o dinheiro pode comprar um remédio, o dinheiro pode comprar uma muleta, o dinheiro pode comprar uma viagem, mas só o Espírito Santo pode alterar o cérebro de um idoso e fazê-lo sonhar novamente. Só o Espírito Santo. E por último ele fala: os vossos jovens terão visões. O dinheiro que Deus te der, o emprego que Ele te der, você pode comprar um tênis para o seu filho, um sapato para o seu marido, uma carne melhor para você comer, mas só o Espírito Santo fará o teu jovem ter visões, ao invés de ter alucinações. Então eu quero profetizar nessa noite, te ensinando um padrão bíblico. À medida que tudo for se clareando na tua vida, que você interprete esse momento como a hora de ligar o turbo e falar: é agora que eu busco mais a Deus ainda. Quem sabe que quando a sua vida, quando você não vive mais debaixo de tensão, é como se fosse o céu na terra. Quem sabe o que eu estou falando? Já que Deus deu paz à sua cabeça, devolve essa paz na banca de Deus e fala: essa paz agora é para te buscar. Nós estamos num jejum pela nação e primeiramente por nossas vidas. Hoje é o 8º dia, amanhã será o 9º. Nos últimos 7 dias de jejum, quando eu for me separar para ficar com Deus, eu não estou indo lá para pedir dinheiro. Eu não estou indo lá para pedir dinheiro do aluguel da casa. Eu não estou indo para pedir dinheiro do aluguel do galpão, embora a casa eu estou comprando. Não estou indo pedindo dinheiro para comprar roupa. O único objetivo é chegar para Deus e dizer assim: eu quero mais da tua presença. Eu quero mais da tua vida. Essa vida que faz um jovem ter o quê? Visões. Quando milhares de jovens estão se matando um dia após o outro. Quando milhares de jovens estão se entregando ao crack e às drogas uma hora após a outra. Nunca os jovens se mataram tanto como nesses dias. O joelho que dobrava pedindo: por favor, me dá o dinheiro para comprar uma tinta de impressora. É o joelho que dobra de novo e fala: minha impressora está cheia, o cartucho está sobrando, e agora eu te peço uma coisa, Senhor: derrama o teu Espírito em minha vida, derrama teu Espírito na vida da juventude também, envia teu Espírito, não é mais envia teu dinheiro, envia a tua pessoa. O céu precisará continuando ouvindo a tua voz. Lamentavelmente meu avô morreu, mas eu me lembro quando eu era menino, eu não podia ter uma bicicleta, e não era porque meu pai não tinha dinheiro, é porque o dinheiro ia para outro lugar. E eu me lembro que eu mandava uma carta para o meu avô e falava: me dá uma calça. Meu avô mandava calça. Me dá um dinheiro. Meu avô mandava. Depois eu falei: eu queria tanto ter uma bicicleta. Ele mandou o dinheiro para comprar a bicicleta. Depois eu nunca mais mandei uma carta para ele. E um dia meu avô falou com a minha mãe, ou com meu pai, sei lá como, e disse assim: engraçado, o James só me lembra de mim quando é hora de pedir as coisas. Depois que ele consegue o que quer, é como se eu não existisse. Que os céus, que você tenha o privilégio do céu ver você chegar lá, sem uma lista de compra para apresentar para Deus.
sem um boleto para poder pagar. Que os anjos possam ver você chegando lá, sabe? Sem nada na mão, a não ser dizendo assim, um coração sedento e aberto, dizendo agora, o que eu quero é a tua presença. O que agora eu quero é a tua unção para fazer aquilo que o dinheiro não pode comprar. Para mudar o que o dinheiro não pode, o quê? Mudar. Eu já estou pregando já. Amém? Ah, mas eu sempre aprendi que depois que você prospera, você desvia. Onde é que está isso aí? E derramarei, e eu vou derramar a prosperidade e desviareis, é isso? Não. Você será cheio do Espírito Santo de barriga cheia. Hoje você estava lá arrumando a secretaria e você falou, o que é isso aqui? Um tubo de tinta? É um tubo de tinta. Está aí. Tem um tubo de tinta sobrando aqui, tem um tubo de tinta sobrando lá. É 150 só de tinta sobrando. Sabe por quê? Porque lá no Jacó, uma vez eu ia vender CD para 2 pessoas que eram da igreja para pegar o dinheiro e comprar um cartucho de tinta. E hoje pode cobrar tinta sobrando. Amém? Hoje sobra. E vai sobrar ainda mais. Sabe por quê? Porque está escrito aí, as eiras se encherão de trigo. Os lagares o quê? Transbordarão. Para você que não sabe, quanto arrecadou do encontro? Gastou-se mais do que arrecadou. Gastou o dobro do que se recebeu. O dobro. Mas sabe qual é a grande sacada? É que não foi preciso dizer aqui depois, por favor, faz uma oferta aqui para ajudar a pagar o negócio que tem umas contas penduradas para amanhã cedo. Sabe por quê? Porque esse é o padrão de quem? É o padrão de quem? É o padrão de Deus. Você prospera, Deus te enche o bolso para depois encher o teu espírito. Deus faz você fazer uma pesca que você fica assustado, para depois ele falar assim, agora larga isso tudo e me segue. Não siga o que eu te dei, siga quem eu sou. A prosperidade que Deus há de derramar sobre a tua vida, não é para te desviar dele, é para te levar para mais dentro dele. A prosperidade, a provisão é um sinal de que ele está presente. Se a prosperidade te afasta, você é um tolo. Se depois que você prospera, você se desvia, você não entendeu coisa alguma. Aí você pode cair no erro de Davi. Depois que Davi prosperou, depois que Davi pode tirar o cochilo da tarde, depois que o homem que vivia no mato, fedendo cocô de cabra, de ovelha, o homem que andava com a unha toda suja, agora esse cara pode tirar um cochilo da tarde, enquanto o exército dele está guerreando. Ele tem um exército. Alguém está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Eu já estou pregando, ele tem um exército agora. Ele tem uma coroa. Ele tem uma casa com terraço. Quem está ouvindo? Ele tem uma casa com? O homem que o pai nem mandava chamar, agora é dito, Saul matou 1000, Davi matou o quê? 10.000? Esse homem estabelecido não entendeu. E quando ele estava no auge da prosperidade, ao invés de ele ir para a guerra, ele ficou em cima do terraço, sem ter o que fazer, bateu o olho em uma mulher, e ao invés de orar, o que ele foi fazer? Foi cobiçar a mulher do outro. E no final da história você já sabe. Trouxe a mulher para dentro de casa, deitou com ela, adulterou com ela, bagunçou tudo e trouxe a desgraça para a vida dele. Mas em que momento foi que Davi cometeu esse erro? Me diga. Quando ele estava tendo que matar um leão por dia? Ou quando não tinha mais nada para matar? Quando você não tiver mais nada para matar, vai matar a sua carne. Quando você não tiver mais nada para matar, vai matar a sua carne.
Posso fazer um jejum tendo um pedaço de picanha na geladeira. Posso fazer um jejum tendo o congelador cheio de frango. Posso fazer um jejum podendo almoçar no restaurante que eu quiser. Mas eu jejuo porque eu quero mais do Espírito de Deus. Não jejuo mais porque sou um necessitado. Jejuo porque sou um filho. E aí virá o Espírito que faz o que dinheiro nenhum pode fazer. Eu estou profetizando. Haverá de vir um maior tempo de bonança sobre mim, sobre vocês. Agora, quando isso vier, entenda, é um sinal de que está vindo primeiro uma onda de prosperidade, depois uma onda de derramamento. E muitas vezes o dinheiro e a prosperidade que Deus colocará em teu corpo, em teu espírito, em teu bolso, essa prosperidade, ela vai servir para bancar muitas vezes aquilo que o Espírito Santo vai gerando no meio do caminho. Quem te disse que quanto mais cheio de Deus, mais miserável você fica? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Débora já ouviu? Já ouviu também? Quem já ouviu? Débora, William, quem mais ouviu? Quanto mais cheio de Deus, mais miserável fica, mais complicado fica. Levanta assim a mão altinho, por favor. Olha o tanto de gente que já ouviu isso. Não, irmão. Quanto mais arrependido, mais próspero. E quanto mais próspero, um novo derramamento vem sobre você. Amém? Agora, saiba usar este o quê? Saiba usar essa prosperidade. Alguns perguntaram como é que foi minha ida à Bahia. Eu fui para a Bahia, estive aqui em Minas Gerais, a semana passada. E quando eu estava me arrumando para ir para a Bahia, meu irmão mandou uma mensagem dizendo para mim, mãe quebrou a clavícula. Primeiramente eu fui onde eu tinha que ir. E falei, Deus, seja o que você quiser, o que o Senhor quiser. Falei, como é que vai ser quando eu chegar lá na Bahia? Dentro do ônibus, Deus me deu um sonho, uma visão. Quando eu cheguei em casa, no jejum que estamos fazendo pela nação, quando eu fui entregar o jejum, tive outra visão espiritual, relacionada à minha irmã. O braço da minha mãe, graças a Deus, não quebrou. Eu entrei lá, ela estava ruim, quando saí ela ficou boa, estava boa. E a pessoa que tem que tomar conta dela por um dia, eu não ouvi a minha mãe dizer, ô meu irmão, tem que me ajudar. Meu irmão está prosperando. E pude ouvir meu irmão dizer assim, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. E vou mandar a minha oferta para ajudar lá no pagamento do sítio. O que você acha que eu sinto quando eu vou na casa da minha mãe esperando uma tragédia e saio de lá vendo Deus mudando as coisas? Como é que eu me sinto? Alô? Vamos lá, vai. Hã? Aliviado, o que mais? Hã? Agradecido. A minha fé aumentada. O que mais? O que eu faço agora? Pego tudo isso e converto a Deus em quê? Em mais oração, mais jejum e mais entrega. Porque agora o que eu quero ver é o derramamento do Espírito para curar Magali, a minha irmã. Eu quero ver o derramamento do Espírito para fazer aquilo que o dinheiro não pode o quê? Fazer. O dinheiro pode comprar uma fralda para ela. O dinheiro pode comprar comida para minha mãe. No Iniguá eu tinha que resolver duas coisas. Onde eu chegava, eu não comprava, me davam de graça. Pode ficar. Quanta mangueira? Pode ficar. Quanta restauração? Pode ficar. O que você deve fazer quando esses pesos são tirados de suas costas? Você pega, já que Deus tirou o jugo das tuas costas e fala, Deus, eu agora te devolvo isso aqui como jejum, como oração. Para que o Senhor me dê agora a tua presença. Porque o dinheiro, o trigo, o mosto, isso é finito, mas o poder, a vida do Espírito é infinita. O tempo que você gastaria
lutando para pagar uma conta, que você não tem mais que gastar esse tempo. Gaste esse tempo lendo a Bíblia. O tempo que você gastaria brigando dentro de casa para ver que não sei o quê, não briga mais. Gasta esse tempo glorificando a Deus. E aí ele vai dar não mais suas coisas, mas ele dará de si mesmo. Alguém me entende? Prosperidade, emprego, paz, estabilidade tem que servir para te desviar ou para te preparar para um novo derramamento? Vou repetir, deve servir para te desviar ou para te preparar para um novo derramamento? Te preparar para um novo derramamento. Aleluia! 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 Você está conhecendo como que a mente de Deus? Como que a mente de Deus funciona? Isso aqui é a mente de Deus. E a minha grande oração, amados, é que quem já está experimentando esse momento, ou já começou a pisar nessas águas, já mate a charada. Depois de uma necessidade física, financeira suprida, você terá uma necessidade espiritual derramada sobre você, resolvida sobre sua vida. E depois disso acontecerá. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu quero encerrar nessa noite deixando um versículo bíblico, porque essa palavra, como disse aqui a Rafaela, da questão da chave virar, o que eu estou te mostrando é fruto de uma palavra que você e eu temos que ter no nosso coração. Êxodo capítulo 15, verso 23. Para quantos isso ajudou? Repita comigo: prosperidade não vai me afastar. Prosperidade é para me aproximar. Ah, eu vou te dar outro texto bíblico. Filho pródigo estava desviado do pai, mas lembrou do pai por causa do quê? Por causa do quê? Oi? Da comida. Voltou para o pai por causa do quê? Da comida, por causa do pão. Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui? Voltou para o pai por causa do quê? Falou: não mereço mais ser filho, não vou ser mais filho, mas pelo menos eu vou o quê? Pelo menos eu vou encher a barriga. Quando ele volta para a casa do pai e o pai prospera, o pai fala: eu não vou só encher sua barriga. Anel novo para você, você volta a ser meu filho. Sandália nova para você, vai tomar um banho, roupa nova, porque o meu filho, você é meu filho, e você estava morto e o quê? E reviveu. Você estava perdido e foi achado. Você voltou para cá achando que você só ia comer lá no curral, junto com os empregados. Mas você volta para cá e tem uma festa para você. Porque você é o meu filho, que estava morto e o quê? E reviveu. Você é o meu filho, que estava perdido e foi achado. Nunca mais seja tolo ou tola de dizer: tá ficando bom demais. Quando tá ficando bom demais é porque alguma coisa ruim vai acontecer. Quem já falou isso ou já escutou? Quando tá ficando bom demais, Júlio, é porque o Espírito Santo tá chegando aí. Quando tá ficando bom demais, é porque uma onda de poder e glória está chegando aí. É o padrão. Isso é o padrão de Deus. Êxodo capítulo 15, verso 23. Essa semana nós continuaremos em jejum. Quantos essa semana jejuaram aqui? Amanhã a gente continua. Amém? Jejuando por si e pela nação. Até o dia 30. E quando for no dia 6 de novembro, começaremos 40 dias de purificação aqui na igreja. 40 dias de purificação. Amém?
Serão 40 dias. Vai começar dia 6 de novembro e termina dia 10 de dezembro. Se você quiser se desviar só porque Deus te deu um carro, porque Deus te deu uma casa, porque Deus te deu uma condição melhor, está se desviando por conta o quê? Por conta o quê? Por conta própria. Isso não está na Bíblia, não. Capítulo 15, verso 23. Eu estou preparando você para saber lidar com recursos. Depois que prosperar, muda. Onde é que está isso? Não, muda sim. Olha para mim, muda mesmo. Muda para melhor. Muda para melhor. O Espírito Santo te enche de uma tal maneira que o dinheiro não te perverte. O Espírito Santo te converte. O dinheiro não te entorta. O Espírito Santo te prepara para saber lidar com o recurso e com a influência que você vai ter. Muda mesmo. Você vai mudar mesmo. À medida que Deus te der mais coisa. Só que você vai mudar para melhor. Para melhor que você vai mudar. Vamos destruir essa mentira aqui hoje. Como profeta nesse lugar, eu destruo essa mentira aqui nesse lugar hoje. Que os recursos e a prosperidade e a paz servem para fazer você se desviar. Se você aprendeu isso em algum lugar que não fui eu, você pode desaprender isso hoje em nome do Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os? Beberei do cálice da salvação. Pagarei os votos que eu fiz. Amém? É assim que funciona. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo de prosperar. Não tenha medo de crescer. Não tenha medo de ter influência. Não tenha medo. Tenha medo sim de não sair do lugar e ser um motivo de vergonha por onde você passar. E o cara dizer, nem parece que é crente um homem desse. Deus me livra. Como é que pode uma pessoa ser filho de Deus e viver desse jeito? Isso sim você tem que ter medo. Isso sim. Agora não tenha medo da honra. Não tenha medo de ser honrado. Não tenha medo de Deus te devolver aquilo que você perdeu. Não tenha medo de ter aquilo que você nunca nem teve. Aprenda a viver nisso. Aprenda a caminhar nisso. E dizer, isso serve para uma coisa. Para eu te devolver ainda mais a minha vida. A minha vida que te buscava às vezes por necessidade, mas que agora te busca por amor.